Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Como sempre, já virou um jargão aqui, eu começo falando que é um prazer receber os meus convidados. E não é mentira, é pura verdade, porque hoje eu tô com a honra de receber a doutora Danila, que além de todo o currículo que eu vou deixar ela se apresentar, é minha amiga pessoal, de formação, alguém que eu divido as experiências e as angústias da vida, e é alguém que profissionalmente eu tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga. A Danila, ela é cirurgia do trauma do HC e enfrenta uma série de desafios, tanto para estar lá, quanto para continuar lá. Porque, como vocês podem imaginar, é um ambiente super machista e de difícil acesso. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês, de receber hoje aqui, a doutora Danila, ou a Dan, minha amiga pessoal, cirurgiã, a qual eu tenho muito orgulho de chamar de colega. Dan, bem-vinda. Eu estou até emocionada de estar aqui. Realmente é uma honra muito grande para mim. Nós duas temos uma história de amizade que se estende há quase 10 anos. A gente se conheceu quando a gente estava começando na nossa formação de cirurgiãs. E a gente já compartilhou muita coisa ao longo desses anos, da nossa formação, mas também da nossa vida pessoal. Então, e aí a gente se vê crescendo, você com a sua clínica, com o podcast, com a sua atuação nas redes sociais, levando muita informação para as pessoas. Então, eu estou realmente muito honrada, assim, de ver a minha cria. Eu lembro da gente nos nossos primeiros meses de contato, assim, fazendo traqueostomia juntas no centro cirúrgico do Hospital Geral de Carapicuíba, e agora a gente está aqui falando de medicina e saúde para as pessoas. É uma honra muito grande. É muito legal quando a gente vê dois médicos conversando, né? A gente fazendo traqueostomias juntas. É muito legal isso, porque a traqueostomia pode parecer que é uma coisa super... Mas é uma cirurgia muito simples. E hoje nós estamos aqui falando de alta medicina, né? Depois a Danila vai contar aí, mas... Então é legal ver a evolução. É legal a gente ver a evolução profissional, mas eu também acho que o que me alegra muito de te ter aqui hoje é ver que a nossa essência é a mesma, né? Eu lembro que a gente sempre foi a que defendia atividade física na época da residência. A residência médica, para quem não sabe, é uma coisa muito extenuante, ainda mais na nossa época, né? Não existe um limite de horas semanais para ser estudados, até porque a gente aprende com o paciente, com o problema, e o problema não tem hora para chegar. Uhum. Então, e a gente sempre teve essa coisa de defender, né, a qualidade das relações, a qualidade da alimentação, a atividade física, a qualidade do seu eu, né? Da Danila e da Giovana, além da doutora Danila e da doutora Giovana. Então, é daí também que vem a minha grande honra. Ô, Dan, vou começar fazendo pergunta para quebrar o gelo. Tá bom. Tá? Já contamos para a audiência, já contamos para quem está nos ouvindo, sobre as nossas coisas em comuns, né? Então, nós fizemos uma residência de cirurgia geral juntas, dividimos todos os desafios desse começo da profissão médica e da profissão de cirurgiã, mas, na hora que acabou a residência de cirurgia geral, tomamos caminhos diferentes. Eu queria ouvir de você, eu acho que eu nunca te perguntei claramente, assim, para saber, e eu tô puxando a minha memória, eu acho que é verdade isso, o que te fez escolher cirurgia do trauma? Bom, explica o que é a cirurgia do trauma também, né? Primeiramente, eu não atuo só na cirurgia do trauma. Eu atuo também em cirurgia geral e do aparelho digestivo. Mas foi a cirurgia do trauma que me levou para esse caminho. O cirurgião do trauma, ele é o cirurgião especializado em atender as situações de urgência e emergência que envolvem pacientes que sofreram algum tipo de agressão externa, né? Então, é uma pessoa que tenha sido baleada, esfaqueada, ou que sofreu uma queda de altura, ou que foi vítima de um atropelamento ou de um capotamento, e que ela tem lesões, injúrias em órgãos que precisam de um rápido reconhecimento dessas injúrias e de um tratamento adequado. É uma formação extremamente dinâmica, a gente precisa ter muitas horas de vivência dentro do pronto-socorro cirúrgico. A gente precisa tomar decisão de forma muito rápida, né? Então, identifiquei uma lesão e eu preciso tratar ela de forma muito rápida, porque a vida daquele paciente, ela está em jogo. A gente precisa de um conhecimento muito amplo de anatomia, de fisiologia e acho que o principal é a tomada de decisão rápida, né? Rápida e assertiva. E a minha escolha por essa área, na verdade, passa pela minha história pessoal, não por um capítulo da minha vida, que é talvez o capítulo mais triste da minha vida,
Quem é meu amigo pessoal sabe que o meu irmão mais velho foi vítima de violência, né? Ele faleceu numa tentativa de assalto. E eu me lembro de, quando eu estava na faculdade, eu via... Quando a gente estava começando a estudar cirurgia, assim, quando eu comecei a estudar trauma, eu me lembrava e fazia uma associação entre as lesões que ele sofreu, né? Que ele tinha uma lesão no precórdio, que é essa região que engloba o coração. E eu ficava me perguntando, será que é possível uma pessoa que tem uma lesão no coração ser tratada? Será que ela pode ser salva de alguma forma? Eu preciso dar uma pausinha. Peraí, beber uma água. É muito interessante a gente ver as pessoas atrás das suas escolhas, né? Então, vou retomar. Então, ao longo da faculdade, principalmente, eu fui me envolvendo na Liga do Trauma, né? E aí, eu ia para as aulas da Liga do Trauma, que é um ponto de estudo para a gente... Quer dizer, são grupos de estudantes que se juntam, médicos, que se juntam para estudar uma área de interesse. E aí, eu fui fazer o meu primeiro curso introdutório à Liga do Trauma lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E assisti atendimento inicial ao trauma torácico, trauma abdominal, né? Traumatismo crânioencefálico. E aí eu comecei a traçar um paralelo entre o que tinha acontecido na minha vida pessoal e a atuação do cirurgião, a atuação do médico. Eu me questionava se algum médico, se existe um conhecimento que permitiria que outras pessoas que tivessem lesões iguais a dele pudessem ser salvas. E aí, primeira vez que eu vi um paciente que teve uma lesão no coração e foi salvo, foi por um dos nossos colegas, o Ivens. Ele era cirurgião plástico, ele não era nem cirurgião geral. Ele era cirurgião plástico. E lá em Carapicuíba, a gente teve um paciente que teve uma facada no precórdio. E aí o Ivens operou esse paciente e conseguiu, né, rafiar o coração dele. Eu me lembro desse paciente. Eu me lembro. Ele desenvolveu depois uma série de arritmias, não foi esse? Foi esse mesmo. Eu me lembro. Só que ele foi salvo, né? Foi. Ele ganhou a vida novamente. Essa vida que é tão magnífica, assim, que é... Tão insubstituível. Insubstituível. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha área de atuação. Por outro lado, eu também conseguia enxergar nos nossos colegas e também no nosso convívio, no nosso dia a dia, uma área de atuação que ela é muito dinâmica, que traz solução para a vida, para problemas reais e concretos da vida das pessoas, mas que ela também podia ser muito leve. O nosso dia a dia era algo muito descontraído. A gente estava sempre brincando dentro do centro cirúrgico, a gente estava sempre conversando, rindo. E, em outro paralelo, a gente também estava sempre se apoiando uns aos outros. E aí eu descobri, na cirurgia geral e trauma, aquilo que eu queria trazer para a minha vida. Eu falei assim, é esta aqui a minha área de atuação. É o campo onde eu vou conseguir exercer não só o melhor da medicina, mas conseguir exercer aquilo que eu acredito que eu tenho o meu maior talento, a minha vocação. Você sabe que você falando, assim, sobre o ambiente descontraído, né, do ambiente cirúrgico, e ainda perante a um caso, vocês podem ver, os casos marcam, né, os casos marcam. Eu me lembro muito, esse paciente era motorista de caminhão, e ele tinha se tentado, se é o mesmo que a gente está falando, eu acredito que seja, porque a gente não devia ter no nosso meio tantos casos salvos dessa maneira. O cara era motorista de caminhão e tinha sofrido uma tentativa de assalto. E aí o colega que estava na hora conseguiu prestar assistência. Mas eu também, você trouxe que é um ambiente descontraído. E aí, perante a tanta tensão, ter um ambiente descontraído, os pacientes questionam muito isso. E eu digo que a leveza, a segurança do colega, do profissional, do cirurgião que está ali operando, ela tem que deixar o ambiente descontraído. Porque, e eu também lembro isso da nossa formação,
cirúrgica, do Dr. Matheus Corradi falando, que naquele momento, quem é a pessoa mais preparada naquela sala, naquele campo, naquele paciente, para tomar as decisões e para tomar as rédeas do processo e resolver? Se é você, você tem que estar tranquilo e você tem que ser o líder da tua equipe, fazendo que todos se sintam tranquilos. Porque pode ser um coração com uma bala. Mas se você não tiver calma, ninguém dali sai salvo. Muito menos o paciente. Então, no ambiente cirúrgico é muito comum, né? Os pacientes falarem, nossa, mas o médico estava conversando enquanto operava um coração. Ele estava. E sabe o que é isso? Que bom, ele está tranquilo, ele está deixando a equipe tranquila, ele está tomando as rédeas do processo para que o desfecho seja o melhor possível. Eu quero que quem me opere, se um dia acontecer comigo, a mão esteja firme, a cabeça esteja tranquila, o pensamento esteja fluido para que as decisões sejam tomadas da melhor maneira. E a hora que a gente escuta uma pessoa tão bem formada, né, tão bem preparada para aquilo, trazer a leveza para esse ambiente, o leigo pode se assustar. Mas eu queria trazer isso para as pessoas verem a beleza no que é de você saber o que você está fazendo, entendeu? De você ser formado para isso. E a cirurgia do trauma no nosso país, ela não é incentivada. E, teoricamente, tem que ser o colega mais bem preparado. Porque o tiro pode pegar em qualquer lugar, o capotamento pode fazer você ter qualquer tipo de problema. E se você não é o cara mais bem preparado para tudo aquilo, se você tiver que pensar muito para tomar uma decisão para fazer, você pode não ter tempo. A importância da cirurgia do trauma mora justamente nisso. A gente tem o trauma como terceira causa de óbito entre as causas de óbito no nosso país, né? Perdendo apenas para as doenças cardiovasculares e para os cânceres. Então, e o perfil do paciente que é vítima de trauma, geralmente são homens jovens, entre 18 a 45 anos, é o perfil predominante, ou seja, em plena capacidade produtiva de vida, mas assim, quando eu estou falando verdadeiramente do auge da vida humana, né? E se você não tiver um preparo e experiência para lidar com certos tipos de lesões, você deixa de ofertar a oportunidade de sobrevida para aquele paciente. Então, só que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu participo de um movimento na área médica, na área cirúrgica, de aprimoramento, né, de vários programas de qualidade de aprimoramento no atendimento a esses pacientes. E a gente tem comparação com estatísticas de outros países, por exemplo, a taxa de mortalidade no nosso serviço é algo em torno de 9 a 11% dos pacientes com traumatismos moderados e graves. E a gente está no mesmo nível de serviços de outros países, né? A gente consegue comparar os nossos dados com outros países. Então, é muito gratificante fazer parte desse movimento de valorização à vida, né? Eu acho que eu participo, né, desse movimento. Acho que hoje em dia a gente olha muito mais para a causa, né, para o desfecho. Então, a hora que a gente pega ali uma lista, temos 3 coisas que mais matam. Doença cardiovascular, eu acho que até um leigo pode dizer que a gente vê muito mais isso. Até a propaganda da margarina, por mais que falsa, fala lá do infarto. Câncer. Eu sou a primeira a levantar a bandeira e acho que se fala muito mais disso, que hoje em dia a gente tem diagnóstico muito precoce para ser o maior ponto de combate a essa causa de morte, é o diagnóstico precoce. E a terceira, que é causas externas, né, que é isso tudo que a gente vem falando, a causa maior é o atendimento médico ou não médico ser perfeito, no sentido de não perder, qualquer minuto é vida, né? E a gente olhar com esses olhos e saber que no nosso país, num centro como o Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente tem uma casuística que briga com qualquer centro de trauma de outro lugar do mundo, é muito gratificante. A gente tem também dados que falam a respeito da prevenção de acidentes, né? Seja a prevenção, uso de cinto de segurança, airbag, controle e fiscalização do fluxo, né? Da velocidade em algumas vias. Após a prevenção, o rápido atendimento, o pronto atendimento, o encaminhamento daquela vítima para o centro de trauma especializado que vai ofertar o melhor tratamento, né, para aquele nível de trauma e para as lesões que aquele paciente apresenta.
Mas a gente não pode deixar de falar também do nosso nível individual, né? O que nós podemos fazer enquanto seres humanos e enquanto pessoas para, uma vez que a gente sofre uma agressão, a gente poder lidar melhor com aquilo. Então, nesse aspecto, o que eu posso dizer? É inegável que as pessoas que têm hábitos de vida saudáveis, que elas praticam atividade física, que ela tem uma alimentação melhor, que elas têm uma reserva fisiológica mais adequada, né? Elas têm um status fisiológico mais adequado para poder passar por certos tipos de situação e, principalmente, para ter uma reabilitação mais precoce. Então, por exemplo, se eu pegar um idoso frágil, uma queda da própria altura, infelizmente, pode levar ao óbito dessa pessoa, né? Seja por imobilidade, pneumonia, em decorrência de embolia gasosa por causa de fratura de fêmur, ossos longos, e uma criança que sofre a mesma queda, um adolescente, um adulto, e uma pessoa jovem, saudável, que sofre a mesma queda, ela vai ter outro prognóstico. Então, faz parte, inclusive, os atletas, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de grupo especial de atendimento, porque a resposta fisiológica dele ao trauma, as perdas de volume, de sangue, são diferentes. Então, você precisa estar atento, porque ele tem mecanismos compensatórios que fazem com que até a manifestação da gravidade da lesão seja um pouco mais tardia. Por outro lado, a recuperação e a reabilitação desse paciente é completamente diferente. A gente tem... Eu tô dando risada aqui. Tá. Vocês estão entendendo quando eu digo que a gente compartilha das mesmas coisas? Eu acho muito legal quando vem a luz de quem pode enxergar, sendo leigo ou não sendo, que o ideal do médico é sempre o mesmo. Né? A gente pode estudar a prevenção, como no meu caso, o tratamento da qualidade de vida, a prevenção do câncer com diagnóstico precoce, ou a gente pode estudar o trauma. Que um corpo saudável é sempre um corpo saudável. E um médico que se preze sempre há de defender um corpo saudável, né? Eu até tô rindo aqui, te interrompi, peço desculpa, para mostrar que muda a árvore, a maçã não cai longe do pé, né? E no final somos todos pés de maçã. Então a gente precisa olhar o paciente como um todo e cuidar do que cabe a nós evitar, entendeu? Tem um outro dado que é muito interessante, mas ele ainda é incipiente, que são estudos que têm mostrado que a obesidade, ela é um status inflamatório crônico. E quando um paciente obeso sofre um trauma de alta energia, uma queda de 5, 6, 10 metros de altura, um capotamento, enfim, um trauma de alta energia, esse status inflamatório crônico agrava a lesão sofrida e principalmente a recuperação. Fora que tem uma série de outras coisas que são mais complexas. Vou te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma intubação orotraqueal de um paciente vítima de trauma que ele é obeso, essa intubação orotraqueal é muito mais difícil. A possibilidade de ter uma lesão de via aérea ou uma falha da intubação é maior. E a gente viu muito isso no Covid, né? No Exato. Covid viu muito. Muito. Por que o gordinho morre mais no Covid? Ele tá na escala da inflamação da doença, ele já saiu na frente. Muito mais acentuada. E se ele precisa ser entubado, a dificuldade é muito maior. Então, o Covid trouxe à luz isso, falando, né? Muito mais difícil. Então, Exato. Essa situação ficou muito mais evidente pra gente no Covid. E talvez no trauma ela não seja tão evidente, mas a gente pode aproveitar esse momento para enfatizar isso. A ventilação desses pacientes é muito mais difícil. Eu estou falando de recrutar pulmão mesmo. É muito mais difícil, porque a obesidade comprime a caixa torácica, então você não consegue fazer esse paciente ventilar da mesma forma. A deambulação precoce dele fica prejudicada. Ele muitas vezes não tem massa magra suficiente para passar por todo o estresse fisiológico do trauma, então ele fica muito debilitado, ele já é um sarcopênico muitas vezes, apesar de ser obeso. Então, a gente consegue falar de atividade física e de hábitos saudáveis em qualquer situação. E a outra coisa que eu sei que eu e você compartilhamos muito é a questão da saúde mental, né? Da saúde mental e do preparo físico e emocional para nossa área de atuação, mas também para a área de atuação de qualquer pessoa. Exatamente. A gente muito fala de quem estamos cuidando e pouco falamos de quem cuida, né?
quem cuida? É um médico que vai se submeter a um tratamento cirúrgico de um pai de família, que pode durar 15, 20 horas. O corpo desse médico tem que estar preparado para esse estresse também, né? E como que é para vocês isso? Então, eu percebo que o cirurgião, não só o cirurgião do trauma, né? Mas o cirurgião trauma, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Primeiro, a gente já tem nós tendemos a ter uma personalidade um pouquinho mais resiliente, que nos permite, por exemplo, lidar com privação de sono. Eu até hoje dou plantão, eu inclusive dei plantão essa noite, né? Aí, ó, pena. Eu perdi um pouco essa resiliência. O meu plantão chama o Luca, que eu descobri que eu perdi a resiliência do plantão. Mas talvez eu não tenha a mesma resiliência que você. Mas a gente tem uma certa resiliência para enfrentar uma noite em que você precisa fazer uma cirurgia e no dia seguinte você está alerta porque você tem toda a sua rotina. Por outro lado, a gente precisa e nos favorecemos se a gente mantiver uma rotina de cuidados pessoais. Então, mantiver a atividade física preferencialmente diária, uma alimentação saudável, algumas estratégias para compensar essa falta de sono em momentos específicos, com um momento de descanso, leitura, estudos, hobbies. Eu não só valorizo isso, né? Como promovo, como adoto. Com certeza. Então, eu priorizo na minha vida. Atividade física é uma das minhas primeiras tarefas do dia, porque se eu deixar como a última tarefa, talvez eu não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, é uma das minhas primeiras prioridades. Eu organizo não só a minha semana como o meu dia, de forma a ter uma dieta mais saudável. E pelo menos, hoje em dia, eu estudo um pouco mais sobre o assunto. Então, eu leio muito. Peter Attia, longevidade saudável e temas do gênero. Então, 80% do tempo, pelo menos, a minha dieta é uma dieta saudável. E leitura e hobbies. Então, a gente precisa manter o nosso conhecimento técnico atualizado, mas a gente também precisa se familiarizar com a história, com a filosofia, com a música, né? A gente precisa de uma formação cultural mais ampla, porque ela te dá repertório humano para a sua atuação diária, profissional, na sua vida pessoal, em qualquer momento. E hobbies, né? Tem que ter hobbies também. Dá tempo? Organizando direitinho dá. Exato. Você sabe que eu parafraseio uma coisa do cirurgião do trauma para minha vida. E minha equipe tá aqui, eles sabem. Eu falo que o meu dia é um eterno damage control, que é um controle de danos. Para quem tá vendo a gente saber, quando chega um paciente muito grave, então tomou um tiro no intestino e um tiro no coração. Sem intestino ele vive? Vive. E sem coração? Não. Então vamos tratar o coração e controlar os danos para depois abordar o intestino. Né? Basicamente, ó, eu falando para cirurgia do trauma, mas para as pessoas entenderem é basicamente isso. A gente escolhe ali o que é mais importante. É o famoso damage control, né? O controle de danos ali, vamos manejar os danos. Eu falo que eu vivo um eterno damage control. Eu sei que todo dia, algum ponto do meu dia vai sair do meu planejado, porque isso faz parte da aceitação, pelo menos da minha. Então eu vejo qual hoje pode sair do planejado. Dieta. Poxa, dieta eu não abro mão. Então eu carrego a minha marmita para onde eu vou. Porque daí eu como no carro, eu como aonde for necessário. Já é uma coisa que eu tento dar uma controlada se sair. A atividade física, cuidar da casa, sempre tem uma coisa que escapa. Ou uma reunião, uma ligação para uma amiga, um encontro, algo sempre estraga. Qual que eu vou deixar estragar hoje na ordem de prioridades? Eu vivo muito isso, eu não sei você. Eu percebo também que a gente precisa aprender a delegar um pouquinho de tarefas. Então, aquilo que outra pessoa faz melhor do que você faz, ou ela faz tão bem quanto você pode fazer, é melhor você delegar para ela. Então, eu vou começar a usar, eu vou começar a parafrasear também o Damage Control e o Damage Control Resuscitation no meu dia a dia, mas eu vejo que a gente faz muito parecido. Para mim, a atividade física é um pouco mais inegociável, então eu coloco ela como a primeira coisa da minha rotina, de forma que... Porque ao longo do dia, eu sempre eu sei que horas o meu dia começa, mas eu nunca sei que horas ele termina e muito menos como ele termina. Então, a atividade física vai ser sempre a primeira tarefa do meu dia.
E eu também carrego as minhas marmitinhas para cima e para baixo. Só que, por exemplo, eu cozinho. Eu cozinho relativamente bem. Mas eu não tenho tanto tempo assim para cozinhar. Então, ou eu peço para minha mãe uma ajudinha para ela cozinhar algumas coisas para mim. Delega as funções. Exato. Ou eu pego algum domingo, vou lá e cozinho tudo para aquela semana, para já ter coisas prontas para a semana inteira. E vou tentando facilitar a minha rotina de alguma forma. É claro que a gente está falando de um universo que nós temos certos privilégios, né? Então, se nós temos certos privilégios, a gente acaba usufruindo disso. Para quem não tem esse privilégio, o que por exemplo, quem não tem essa rede de apoio como eu e você, que podemos contar com a ajuda de mais alguém. A gente pode procurar, no nosso dia a dia, fazer escolhas melhores. Então, a gente vai priorizar alimentos mais saudáveis, a gente vai priorizar o consumo dos ovos, dos peixes, dos legumes, das frutas, das verduras. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, doutora, o que eu como depois da minha cirurgia? Você vai no meu supermercado, você vai sabe aquela parte do mercado que as coisas estragam? Então, Exato. você vai encher o seu carrinho da comida naquela parte das coisas que estragam. E vai ter só um pouquinho, assim, um pedacinho do teu carrinho com alguma coisa das prateleiras daquilo que dura. Tudo aquilo que fica no pacote por muito tempo, esse você corta, esse você não vai comer. Você vai priorizar uma alimentação que vai suprir as tuas necessidades nutricionais. E isso é possível para qualquer um de nós. Exatamente. E muitas vezes até mais barato. Porque entre o pacote da bolacha e o cacho da banana, às vezes fica elas por elas. Eu falo para as meninas que eu vou fazer um dia alguma coisa relacionada, venha no mercado com a doutora Gi. Eu tenho certeza que a minha compra é mais barata do que se a gente for comprar um monte de pão, embutido, presunto. Porque essas coisas são mais caras. Mas as pessoas têm essa coisa do, eu não posso fazer dieta, né? E é muito legal ouvir isso. Outra coisa que eu acho que as pessoas também podem tomar como escolhas são pequenos hábitos no dia a dia que fazem toda a diferença no final do seu ano. Então, por exemplo, abandonar o elevador ao máximo, priorizar subir escadas. Eu tenho algumas regras. No Nipo, por exemplo, eu não uso mais o elevador. São 6 andares no hospital. Então, eu vou do 1º ao 6º andar toda hora pela escada. Se eu preciso ir para o 6º andar, é mais cansado, e eu estou um pouco cansada, aí eu faço uma parada estratégica no 2º e no 3º. E isso que eu estou falando é cientificamente comprovado, né? Esses pequenos snacks, né? Essas pequenas mordidas, assim, de atividade física no nosso dia, trazem benefícios incomensuráveis para a nossa massa magra, para a nossa capacidade cardiovascular. Então, você consegue... Eu não preciso ter aquela 1 hora inteira na academia, que muitas vezes se transforma em 2, porque eu preciso do tempo de deslocamento para ir, depois para voltar. Se for nadar, vou ter que nadar, vou ter que tomar banho, alguma coisa do gênero. Não. Criar dificuldades, né? Criar dificuldades. Eu posso fazer pequenas modificações no meu dia. Então, eu vou preferir fazer compra no supermercado, que é um pouquinho mais perto da minha casa, porque aí eu vou andando. Eu vou abandonar o elevador. Eu vou, no final de semana, pegar minha família e fazer um passeio no parque. Eu vou levar meu cachorro para passear. Eu vou procurar acordar mais cedo e eu vou fazer uma sessão de 10 minutinhos de alongamento pela manhã. Eu vou fazer algumas flexões de braço ao longo do meu dia. Eu vou fazer alguns agachamentos, 10, 15, 20. Você chegar a 100 ao longo de um mês. Esses pequenos snacks de exercícios trazem benefícios muito grandes e eles não necessariamente comprometem a rotina. Eles são possíveis de serem encaixados na rotina de qualquer pessoa. Ainda mais quando a gente pensa no benefício disso no longo prazo. Então, às vezes, a gente é muito imediatista, né? A gente se preocupa muito E você deve ouvir muito isso dos meus pacientes. Doutora, quanto que eu vou conseguir emagrecer em 3 meses? Daqui a 3 meses depois que eu tiver feito a colocação do meu balão, quanto que eu vou já ter emagrecido? As pessoas, inevitavelmente, buscam receitas prontas e resultados claros. E não é assim, resultados né? Imediatos. Imediatos, é. E desvalorizam aquele resultado do longo prazo, onde eu posso chegar depois de 1 ano, né, fazendo essas pequenas modificações. Se eu perder 1 quilo por
a cada 15 dias durante um ano, eu termino meu ano com 25 quilos a menos, né? E uma expectativa de vida modificada e uma atuação modificada, né? Então, meu dia a dia fica mais fácil, eu consigo pegar uma caneta do chão, eu consigo transar melhor, eu consigo dar uma corrida até o ônibus se for necessário. Se alguém cair perto de mim, eu tenho mais habilidade para pegar essa pessoa e socorrer essa pessoa. Então, quando a gente pensa, e eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Quando eu incentivo eles a manter uma atividade física e hábitos saudáveis, eu sempre falo, você tem netos? Doutora, tenho. Você não quer brincar com seu neto? Eu costumo perguntar assim para os meus pacientes, você conhece algum idoso? Idoso mesmo, acima de 90 anos. Obeso? Não. Entendeu? Porque o que está lá é o que você falou. Se tiver uma queda para fraturar um fêmur, a chance de aguentar é muito pequena. Mas, Dan, vou aproveitar a liberdade que a gente tem e vou te colocar numa saia justa. Manda. Bate-papo, bate-bola, doutora Gi com a doutora Danilo. Então, eu quero ouvir, em poucas palavras, de uma cirurgia do trauma, para a gente encerrar a nossa conversa em alto estilo, de uma cirurgia do trauma, de um dos maiores hospitais de trauma da América Latina, o que a gente diria para um colega médico que quer ser cirurgião de trauma? Em uma palavra, o que ele precisa? Resiliência. Para um paciente, o qual a gente é inevitável, a gente pode encontrar a qualquer momento, para um paciente o qual você vai operar, que sofreu um trauma grave desse que você descreveu. Que palavra que você acha que é o melhor prognóstico? O que ele tem que ter para ter o melhor prognóstico diante a esse trauma? Fé. E para uma mulher que está nesse meio, que é um meio... a medicina por si já é um meio machista, tem mudado, mas eu acredito que a cirurgia do trauma, o ambiente de um hospital desse porte, é um ambiente, às vezes, um pouco inóspito às mulheres. O que você falaria para uma colega aí que está escutando a gente, que faz residência de cirurgia geral e quer virar cirurgia do trauma num centro como o HC? Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Essa eu faço questão de desenvolver um pouquinho. Eu acredito que a cirurgia do trauma, ela é uma área de atuação um pouco mais inóspita para nós mulheres, por uma série de questões. Apesar das mulheres já predominarem na formação médica, né? Nós somos pelo menos 56% dos médicos no Brasil. A formação em cirurgia geral, ela ainda é um mundo predominantemente masculino. Então, 25% apenas das mulheres fazem cirurgia geral. Quando eu estou na minha reunião do trauma, que é um ambiente semanal, eu olho para trás e às vezes tem eu e mais 3 num ambiente pelo menos de 60, 70 homens. Então, é um ambiente predominantemente masculino. E é um ambiente em que certas características que tipicamente masculinas são valorizadas, como uma certa agressividade, uma certa competitividade, elas são valorizadas, e essas características, no universo feminino, elas não são reconhecidas como algo feminino, né? Você ser agressiva, você ser competitiva, você ser impetuosa, isso não é muito valorizado entre nós. No entanto, a mulher, ela pode trazer com a empatia, com a sua sensibilidade, com a atenção aos pequenos detalhes, ela pode trazer muito benefício, né, para essa área de atuação. E ela precisa saber o que ela verdadeiramente quer. Em que área você quer atuar? O que você gostaria de fazer? Porque quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Exatamente. Então, se você sabe exatamente onde você quer estar, você sabe como você vai chegar naquilo. E saber que ao longo do tempo você vai precisar se adaptar sim a certas situações, porque é um ambiente predominantemente masculino, mas é um ambiente que carece também de figuras femininas inspiradoras e encorajadoras. Eu procuro ser essa figura com as minhas residentes, espero que eu esteja conseguindo alcançar isso. E hoje em dia, quando eu olho do meu lado, quando eu olho para a Andréia, quando eu olho para a Lenira, eu falo assim, não, agora eu tenho em quem me espelhar. E eu quero que as minhas residentes olhem para mim e pensem nisso também. Então, eu falaria para qualquer colega que queira atuar nessa área, você quer realmente isso? Se você quer realmente isso, pode vir. Tem espaço para você. E tem muita felicidade nesse campo. É isso, Dan.
Acho que obrigada por esse tempo. O tempo passou voando, já deu o nosso tempo. Normalmente é assim, tá? O papo é bom, o negócio flui. E eu queria te agradecer por toda a humanidade, por todo o conhecimento que você trouxe. E eu queria, como encerramento, romper um pouco as barreiras. As meninas aqui vão até estranhar. Mas eu queria dividir. Você dividir a sua história do motivo que te trouxe a cirurgia do trauma, por mais que eu soubesse, eu nunca tinha linkado, eu queria dividir a minha história. Você falando me trouxe uma bandeira do que me fez fazer endoscopia e colonoscopia. Eu tenho uma formação cirúrgica muito forte, quem é meu paciente, quem convive comigo, sabe. E a parte da endoscopia e da colonoscopia acaba sendo uma parte não tão cirúrgica efetivamente, né? A gente não abre as barrigas, a gente entra por dentro. E eu acabei que eu escolhi, eu acho que lá no fundo fazer endoscopia, porque a minha avó, mãe do meu pai, morreu de uma complicação cirúrgica, de uma complicação de uma colonoscopia, de uma perfuração, de um exame que eu acho sim que poderia ter sido feito de maneira diferente. E o colega esqueceu a humanidade e achou que era só um fazedor de exame. Então, quem é meu paciente, quem está aqui do lado, você que convive comigo, sabe que a minha maior bandeira é que somos médicos acima de qualquer coisa. Uhum. Então, eu queria encerrar de uma maneira meio diferente, pedir licença e dizer que essa foi a causa que eu acho que lá no fundo me fez escolher fazer essa medicina diferente vinculada a procedimentos médicos. Eu não conhecia essa sua história. Fiquei muito emocionada de ouvir isso. Fiquei muito feliz de ter compartilhado isso. Para te falar a verdade, eu também... Não é uma coisa que eu falo em voz alta. Não foi isso que eu respondi na minha entrevista, quando eu fiz a minha entrevista no Hospital das Clínicas. E o Cláudio Birolini me perguntou, por que você escolheu vir para cá? E a minha resposta foi, porque eu gosto de cirurgia geral e eu quero aprender a fazer cirurgia geral com excelência. Eu gosto do dia a dia do cirurgião geral e eu quero fazer cirurgia geral com excelência. Essa foi a minha resposta. Nem para eles eu tive coragem de admitir que o maior sofrimento da minha vida foi o que levou à minha escolha de área de atuação. Isso é muito legal, porque a humanidade por trás do médico. E eu acho que essa maneira que a gente tem que resolver sempre. Por trás de qualquer profissional, ou por trás... A gente já teve aqui pessoas que lidam com comunicação. Por trás de qualquer profissional, muito destacado na área dele, com certeza tem um ser humano que tem as suas causas. E a gente tem que aprender a cuidar desse ser humano sempre. Obrigada, Dan. E até a próxima. Por favor, me chama de novo. Pode deixar.